Olá, tudo bem? Eu sou Ana Rosseto e hoje eu vou contar uma história para você chamada O Som do Coração. Essa história foi criada por mim e encomendada por uma auraterapeuta que na época estava fazendo um trabalho de resgate e cura da criança interior, né? E no decorrer lá da organização dela, do workshop dela, num momento específico dentro da tenda do Temascal que ela estava realizando, ela precisava de uma história curta que inspirasse as pessoas, que deixassem imagens de força e de centramento nessa primeira respiração que a gente faz quando a gente chega aqui no planeta Terra, nesse desafio que a gente enfrenta, né? Então eu criei essa história e contei dentro da tenda e eu posso dizer que foi bastante mágico e eu vou contar essa história para você. Quando que você vai usar ela? Você pode usar ela principalmente, claro, né? O principal é realmente as gestantes, assim. Quem tá esperando um bebê pode ouvir essa história. Depois que o bebê nasceu, conte esta história para este bebê. Compartilhe o que está vivo dentro de você e os símbolos, né? E, na verdade, assim, as emoções que estes símbolos e imagens da história despertam quando você está ouvindo ela. Você também pode usar essa história quando você precisa entregar um projeto no trabalho e não tá passando tempo, você não tá conseguindo inspiração para criar alguma coisa. Você ouve essa história, deixa as imagens vivas dentro de você e se centre, busca a sua força. Quando você precisa entregar um artigo, um projeto, um trabalho na faculdade, no colégio, quando você quer apresentar um produto novo para o seu cliente, ou precisa, enfim, apresentar alguma coisa para o seu chefe, é para esses momentos de centramento, de resgate da sua força interior, de criatividade que você vai ouvir essas histórias. E sabe que para contar uma história eu vou colocar esse chapéu aqui do contador de histórias, é um chapéu de três pontas porque quando um contador que está querendo compartilhar uma história, compartilhar o que está vivo, muito mais do que se apresentar, quer fazer esse trabalho, ele pensa, sente e age uma coisa só. Então ele traz integridade para esse momento da contação de histórias, né? Então, vamos lá? Vamos para a história? O som do coração. Era uma vez, num lugar não muito distante daqui, pezinhos que se mexiam na água límpida e fresca do rio que corria à sua frente. No ar, a vida pulsava em forma de insetos que zumbiam atarefados de um lado para o outro. A luz do sol dourada refletia na vegetação ao redor, trazendo um calor aconchegante para o dia. Ela sabia que precisava se levantar e entrar no rio para seguir a sua jornada, mas hesitava, porque todos que faziam essa jornada se esqueciam de tudo que tinham vivido até então. Respirou profundamente, decidida, se levantou e foi para a parte mais funda do rio. Era neste momento que se ouvia o som do coração. E ele só era possível para aquelas pessoas que se entregassem para a jornada. E assim, ela ergueu os pés do chão e começou a boiar com a correnteza. No começo, ela estava leve e agradável e ela podia ver o sol e o céu límpido, as árvores passando ao redor. Mas dali a pouco, as pedras no fundo do rio e as curvas começaram a deixar a água agitada e cada vez mais veloz. Essa velocidade foi deixando ela bastante tensa e preocupada, e foi quando lembrou que só conseguiria ouvir o som do coração se estivesse relaxada. E ao relaxar, entre o momento que o ouvido entrava na água e saía da água, ela conseguiu ouvir o som. E era mais ou menos assim. Ah, ah. Ela achou aquele o som mais lindo que ela já tinha ouvido até então e percebeu que realmente quem ouvia o som do coração ficava mais forte para vencer qualquer dificuldade. E assim seguiu aquela correnteza veloz e furiosa. De repente, sentiu um frio na boca do estômago e foi caindo, caindo, caindo até que atingiu uma lagoa.
E lá embaixo tudo era escuro, seu mundo ficou de cabeça para baixo, ela ficou confusa, porque ao mesmo tempo que se sentia perdida, parecia que era aconchegante e protegido. E quando conseguiu tirar a cabeça para fora e respirar, ela esqueceu de tudo o que tinha vivido até então. Não lembrava mais como tinha chegado ali. Muitos anos depois, quando ela precisava realmente de força para vencer uma dificuldade, de criatividade e centramento, ela ouvia aquele som lá no fundo. E toda vez que este som reverberava e ela repetia ele, as coisas se encaixavam e ela tinha força para vencer suas dificuldades. Esta história é real. Entrou por uma porta e saiu pela outra. Quem quiser que pense, sinta e conte outra. Curtiu a história? Eu espero que você tenha gostado. Veja aqui, quando eu fiz o som, né, na parte que eu falei essas são as vogais do meu nome, Ana Paula. Né? E é muito interessante eu compartilhar isso com você, o porquê, a simbologia disso, porque quando eu comecei a fazer pesquisas e trabalhos, né, quando eu estava grávida, para poder parir esses filhotes, quando eu estava me preparando, um dos exercícios de vocalização para me ajudar ali na hora das contrações, além de você respirar profundamente, era vocalizar as vogais do meu nome. Porque quando você não se concentra nisso e você se perde ali no turbilhão da dor da contração, você se desconecta e aquilo dói muito mais. E assim, por experiência, os 2 partos que eu fiz, os 2 trabalhos de parto que eu tive, realmente, o primeiro eu não conseguia me concentrar. Assim, eu não estava preparada para aquela dor e eu só ficava respirando e aquilo aumentava a minha dor. No segundo, com um pouco mais de experiência e tendo essa informação da vocalização, eu percebi que vinha a contração e eu vocalizava as vogais do meu nome, aquilo ali me trazia um centramento tão grande, uma força tão grande, que a dor, ela passou a ficar relativa, ela estava relativa, né? E aí eu convido você, se você vai contar para alguém essa história, troque essas vogais pelas vogais do nome da pessoa. Então, por exemplo, se a pessoa se chama Carla, se a pessoa se chama Vânia, se a pessoa se chama Benjamin, entende? Então, e aí a modulação você que escolhe o que te inspirar naquele momento. Os outros símbolos, claro, a água significa entrar nessa coisa da emoção, esse rio e essa cachoeira que você caia, porque realmente no sentido de que, tipo, caímos na matéria aqui do mundo manifestado e precisamos dessa força, né? Precisamos relaxar para conseguir completar isso de forma mais tranquila possível. O restante eu não vou explicar muito, porque a gente não é aconselhável você explicar todos os detalhes dos símbolos e representações da história, porque você acaba matando. Quando eu falo o que eu interpreto, eu posso neste momento estar colocando por cima da sua interpretação e daquilo que você precisa tirar de aprendizado da história, a minha interpretação. E isso é uma coisa que nunca a gente se faz quando conta história. A gente deixa rico para aquilo que a pessoa precisa. Então é isso. Espero que você tenha gostado, que aproveite, que replique, que conte. Se você use à vontade essa história, se você for escrever, se você for replicar, por favor, dê os créditos. Ana Rosseto, Conto Terapia, que eu vou ficar muito feliz.